Olá, muito bom dia. Começa agora mais um Café com Notícias aqui na TV Assembleia. E hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, um assunto urgente, que a gente precisa ter muita atenção, principalmente no dia a dia. A gente vai falar sobre uma doença que, infelizmente, tem tirado a vida de milhares de pessoas em todo o mundo. Aqui no Brasil não é diferente. E ela tem alcançado pessoas cada vez mais jovens. Estou falando sobre o câncer de intestino. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe o Dr. Flávio Roberto, que é coloproctologista e atua nessa área. Dr. Flávio, seja muito bem-vindo ao Café com Notícias hoje. É uma honra, Márcia, estar aqui. Eu sempre adoro essa bancada, adoro esse café. Eu sou quase cadeira cativa da casa, graças a Deus. E o tema é um tema palpitante, de extrema importância. Por quê? Porque a gente está falando de uma doença que vai ser o câncer mais comum em jovens abaixo de 50 anos. Sim, hoje ele é a terceira causa mais letal. Entre todos os tumores. Mas a gente imagina, se a gente selecionar uma população menor do que 50 anos, ele vai ser o mais comum. E é um câncer que ele é facilmente prevenível. Ele não é um câncer que aparece do nada, ele aparece sempre dando pequenos sinais que são muito incomuns e às vezes nem dá sinal nenhum, mas ele começa normalmente por pequenos carocinhos, que são os pólipos intestinais. E os pólipos intestinais sofrem mutações, é como se fossem pequenas verrugas na parede do intestino. E ele começa a sofrer alterações, começa a crescer, e 80% a 90% dos tumores vêm de lesões pequenas como essa, que, se diagnosticada com o exame de colonoscopia precocemente, a gente vai lá e consegue retirar e quebra a sequência de formação de um câncer. E essa é a importância da colonoscopia. Hoje, o Ministério da Saúde lançou um manual, que é um manual de prevenção de câncer de intestino, que é muito interessante, onde ele coloca a pesquisa de sangue oculto nas fezes, o FIT, como exame de triagem populacional, porque a gente não tem estrutura hospitalar ou estrutura ambulatorial para fazer colonoscopia em todo mundo. Então a gente precisa selecionar em quem a gente vai fazer. E esse é o ponto, né? O senhor falou que tem mudado o perfil das pessoas que têm, né, infelizmente, apresentado os sintomas aí, o próprio câncer de intestino. Antes, esse perfil era acima de 50 anos. Qual que era o perfil antes dessa mudança aí? A gente tinha sempre uma ideia de que câncer é uma doença que evoluía com a idade. Os pacientes mais velhos. Só que a gente tem uma mudança no Brasil muito significativa em termos de industrialização, erro alimentar. A gente tem muito fast food, a gente abandonou as frutas, as verduras e a gente se alimenta muito ruim. Tá certo? Aquela comida de casa, né? De casa, a mudança da lactação. A lactação precoce, ainda que ela protege a barreira intestinal contra muitas doenças, não há uma relação científica direta, mas a gente sabe que a indução precoce de antibióticos, a não lactação, tudo isso vai afetar uma coisa que é a principal barreira de defesa do corpo, que é a barreira intestinal. E essa barreira intestinal quebrada, ela abre porta para várias doenças. Então a gente tem uma mudança do perfil no Brasil, e é uma mudança ruim. E isso vai trazer várias doenças. E a gente está falando não só do câncer, a gente está falando da explosão das doenças inflamatórias intestinais, a gente está falando da síndrome do intestino irritável, do supercrescimento bacteriano. Então, não é só o câncer que está explodindo. Essa, entre aspas, modernização com mudança do hábito alimentar, estresse, ansiedade, a alteração da infância. A gente não tem mais aquela imunidade que a gente tinha, a gente brincava na rua. Essa comida rápida que dá a ideia de que está facilitando a sua vida, na verdade, ela está abrindo uma porta para o perigo. Para o perigo, exatamente. Então, tudo isso são fatores que podem influenciar, que estão influenciando a explosão dessas doenças. E o câncer está no meio delas. Então, a gente hoje já sabe
qualquer pessoa aos 45 anos, independente de sentir algo ou não, ele tem que fazer a colonoscopia. Ele é candidato à colonoscopia. Eu não senti nada, não tenho nada, não tenho história familiar, não tenho dor abdominal, não tenho distensão, não tenho cólica, não tenho sangramento nas fezes. Então... A gente já conseguiu colocar alguns exames como naturalmente o médico pede, né? Uhum. Para mulher, para um homem, né? Existem aqueles exames que toda ida ao médico tem uma solicitação. A colonoscopia não é um exame comum. Além de ser um tipo de exame que muita gente tem medo, existe um tabu em cima disso. Isso. E aí, com esses casos graves, a gente viu um de grande repercussão, não é? Que já tem um ano, mas que chamou atenção até para outras questões com relação ao estilo de vida e a própria alimentação, que meio que abriu, né, assim, para o debate e chamou a atenção das pessoas para isso. Mas a colonoscopia ainda é um exame que causa medo. Medo, pudor. E porque é um exame invasivo, é um exame que tem um preparo que é complexo, não é um preparo simples, a gente tem que limpar o intestino para poder ver alguma coisa, então isso gera desconforto e a pessoa tem medo, porque ele tem uma complicação que todo mundo teme, que é a perfuração intestinal. Infelizmente, essa é a grande preocupação que a gente tem. Só que Há esse risco. Há esse risco. Só que a taxa de perfuração intestinal é menor que 0,5%. Em centros com mais experiência, essa chega a 0,1%, ou seja, quase nada. A grande questão é que ganha publicidade sempre o negativo. Exatamente. E aí o senhor fala que a partir dos 45 anos é o ideal. Isso, é o ideal. Mas, por exemplo, a pessoa, no interior do Maranhão não tem acesso à colonoscopia com facilidade. Ela pode fazer o FIT, que vai ser integrado no SUS, pelo Ministério da Saúde. E a partir do FIT, ele vai ter um sangue oculto negativo ou um sangue oculto positivo. Em caso de sangue oculto negativo, a gente pode esperar um pouquinho, repetir o FIT com uma certa frequência, a cada 6 meses, a cada 1 ano, para ir acompanhando. Em caso positivo, aí ele tem que repetir, tem que fazer a colonoscopia. E a gente tem que entender algumas coisas. Alguns sintomas, por exemplo, alternância do ritmo intestinal. Você tinha um ritmo de funcionamento e de repente começa a funcionar de outro. Mesmo com sangue oculto negativo, é ideal fazer a colonoscopia. Chamar a atenção. Agora, doutor, a gente vai para um rápido intervalo e já a gente volta com a conversa com o doutor Flávio Roberto. Ele é coloproctologista, a gente está falando sobre o câncer de intestino, ele está dando umas dicas aqui para a gente, para que a gente fique um pouco mais atento para evitar esse tipo de problema na nossa vida. A gente vai para um rápido intervalo e já volta com o Café com Notícias. Estamos de volta com o Café com Notícias. Eu converso com o Dr. Flávio Roberto, ele é coloproctologista, está falando aqui sobre o câncer de intestino, que tem alcançado pessoas cada vez mais jovens, não é? Nessa faixa etária de menos de 50 anos. Menos de 50 anos. E aí é um sinal de alerta. Isso eu estava falando sobre a questão do exame, que é o FIT, não é? Ele já vai entrar naquele protocolo de todo médico vai começar a solicitar? Isso, vai. O Ministério da Saúde ele quer fazer uma espécie de triagem populacional para diminuir o impacto do câncer coloretal na saúde pública. O diagnóstico de um câncer, quando a gente fala para um paciente, você está com câncer, é como se eu jogasse uma bomba atômica naquele leito familiar. O impacto é muito grande. E o impacto emocional, social e o impacto do sistema público de saúde. Então, o SUS começou a abrir os olhos com relação a isso e quer fazer um exame que não seja tão caro como a colonoscopia, mas que possa me dizer, esse paciente merece fazer uma colonoscopia precoce, esse não.
E aí o FIT entra como essa primeira análise, entendeu? Sim. Só que a gente tem que ficar atento É, você estava falando. que não é só o FIT, são os sintomas também que se somam. Por exemplo, a alternância do ritmo intestinal. Mesmo com FIT negativo, eu tenho uma constipação grave que de repente alterna para diarreia, eu tenho que investigar esse intestino. Emagrecimento, né? Perda de peso, anemia. Anemia nem sempre é doença hematológica por si só, mas é um sinal de que alguma coisa no corpo não está adequada. E os tumores do lado direito do intestino, eles podem não dar sintomas nenhum. Tá aqui dizendo aqui para mim que é silencioso. Silencioso. No início. No início. Anemia é um dos sinais importantes. Então, a gente precisa ficar atento a tudo. E todo sangramento retal, todo tem que ser investigado. Todo sangramento nas fezes tem que ser investigado. Porque a pessoa diz assim, eu tenho hemorroida. Ah, estou sangrando da hemorroida. Tá, tudo bem. A hemorroida pode sangrar? Pode. É o principal sintoma da hemorroida. Dor e sangramento. Mas acima da hemorroida tem alguma coisa? Eu já tive pacientes... Não dá para se conformar com esse diagnóstico só? Eu já tive pacientes que juravam que era hemorroida e era um câncer de reto. Ela tinha hemorroida e tinha o câncer de reto. E aqui tem que ficar claro uma coisa, hemorroida não gera câncer. Hemorroida não é doença pré-maligna. A presença de hemorroida não vai se transformar em câncer. Hemorroida é uma doença, entre aspas, vascular, dos vasos do colchão hemorroidário que se dilatam. Ponto. Elas não vão se transformar em câncer, tá certo? Mas todo sangramento tem que ser investigado, tem que ser avaliado. A ida ao banheiro, o senhor falou em constipação, por exemplo, isso é talvez a dúvida de muita gente, não é? Qual que é o período acima do normal? Porque às vezes a pessoa não vai um dia, mas vai no outro. Às vezes ultrapassa um dia, 2 dias, mas o que é o anormal? Antigamente, a gente usava uma medida temporal para qualificar a constipação. E a gente sabe que isso não é verdade. O seu intestino funciona de um jeito, depende dos seus hábitos alimentares, atividade física, beber água, ritmo, respeitar reflexo evacuatório. O meu funciona de outra forma, respeitando os mesmos critérios. Você tem a sua vida, a sua forma de viver, eu tenho a minha vida. Não existe um padrão. Não existe um padrão. Existe a sua rotina. Qual é a sua rotina? Eu vou ao banheiro todo dia. Eu vou ao banheiro a cada 2 dias. Isso é normal para mim. Ótimo. Então esse é teu padrão. A saída desse padrão que é preocupante. Entendeu? Então, assim, tem gente que vai todo dia ao banheiro. E mesmo ir todo dia ao banheiro, a gente pode considerá-lo constipado. Poxa, mas como assim? É uma doença chamada síndrome da evacuação obstruída, que é mais comum em mulheres e que ela não consegue evacuar adequadamente e o reto continua cheio e ela vai todo dia ao banheiro porque não consegue eliminar o que está no reto adequadamente. Então, mesmo ela indo ao banheiro todo dia, é uma forma de constipação. Então a gente não tem mais essa questão de tempo, tem o que você é. O intestino é algo individual, o seu intestino funciona dessa forma, o meu dessa forma, de fulano daquela forma, e aquilo é um padrão. A gente tem que analisar esse padrão. Lógico, coisas aberrantes, como 5, 7 dias sem ir ao banheiro, também são coisas que a gente precisa investigar. E já é um ponto de alerta, porque já pode significar um problema mais avançado, não é? Assim, você passar além do câncer coloretal e pode ter também outros problemas. Estilo de vida, alimentação saudável, atividade física. Atividade física, como sempre, não é? Beber assim, água. Tomar, exatamente, gente. A gente precisa... parece que é um disco o tempo todo rodando o mesmo disco, mas são essas as orientações. Essas são as orientações para todo e qualquer tipo de problema, para que a gente consiga evitar, porque a prevenção é tudo. Prevenção é tudo. E é um câncer prevenível. É um câncer que a gente consegue evitar o crescimento.
fazendo a colonoscopia, tirando os pólipos, identificando e retirando os pólipos, a gente quebra a sequência de um tumor. Então, quando a gente pega um paciente em fase avançada, eu tenho químio, radioterapia, se for uma lesão de reto, cirurgia imediata, se for uma lesão de intestino alto, com quimioterapia após. Nesse paciente com tumor de reto, ele vai fazer quimio e radioterapia antes, vai esperar de 8 a 12 semanas para uma cirurgia, e essa cirurgia vai gerar nele uma colostomia, que pode ser temporária ou não, tá certo? Ou até mesmo tirar todo o canal anal, que é uma cirurgia drástica, que a gente chama amputação de reto. Então é algo para tumores mais avançados. E provavelmente depois ele vai voltar para a quimioterapia. A gente está falando de uma jornada, quando eu diagnostico um pouco mais tarde o câncer, uma jornada longa e dolorosa para o paciente. E quando eu tenho, com a colonoscopia, a retirada do pólipo, eu tenho um exame que muita gente tem medo, mas que quebra toda a sequência, evitando essa jornada complexa que o paciente, quando tem um diagnóstico de tumor, vai ter que passar. E o risco é muito maior, claro, né? A chance, a letalidade dele é muito maior. Muito maior. A gente tem que entender o seguinte: o câncer é um parasita burro. Permita essa comparação. Por que ele é um parasita burro? Ele é um parasita porque ele se alimenta de você. Ele se alimenta do hospedeiro. Burro porque ele mata o hospedeiro. Então, essa é o parasitismo fatal. Quanto mais jovem a pessoa, maior a taxa de metabolismo que a pessoa tem. Portanto, mais rápido o tumor cresce. Porque quanto mais jovem, mais rápido as células se multiplicam. Então, a gente tem que entender, esse processo de jovialização dos tumores intestinais aumentam a letalidade por conta do crescimento mais rápido. É diferente de um tumor numa pessoa mais idosa, que tem um metabolismo mais baixo, portanto, os tumores crescerão mais lentamente. Exato. Então, a gente precisa entender isso. O tumor de intestino, o câncer de intestino, ele tem uma capacidade muito alta de levar o paciente à morte. Perder a vida e deixar traumas que são irreparáveis. Colostomia, ausência de reto, às vezes um intestino curto. Então, enfim, a gente tem várias coisas. Além do custo e o sofrimento para o paciente, também para toda a família. Doutor Flávio Roberto, gostaria de lhe agradecer sua participação aqui no Café com Notícias, né, para falar sobre essa doença aí que requer muita atenção da gente. E olha, gente, viu o que ele falou, a taxa entre pessoas mais jovens é cada vez maior, então a gente tem que se preocupar de fato com o nosso estilo de vida. E às vezes não é só fazer atividade física não, e nem ir para a academia e tomar o shake, não é? Tem que ir além, tem que buscar um especialista, fazer aqueles exames, não é? Observar como é que funciona seu corpo, porque um corpo saudável é uma vida muito mais tranquila. Doutor, muito obrigado pela sua participação no Café com Notícias. O corpo dá sinais, a gente precisa obedecer e procurar a prevenção. É isso aí, gente. E o Café com Notícias de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.